Vocês estão vendo a minha tela? Aham. Começou a gravar? Ah, você está gravando. Ok. Beleza. Então, se eu travar, vocês me avisem, tá? Porque eu tô aqui no meu quarto e a internet talvez não esteja tão boa. Mas, então beleza, vamos lá para última aula, então, do treinamento 6 do PEC. Como eu estava falando para as meninas antes de começar a gravação, esses últimos 4 cases, essas últimas 4 aulas, né, que a gente teve, eu estou mostrando os gráficos printados, assim, esses gráficos que a gente vai ver correlacionando as propriedades do bubble chart, mas tem completa possibilidade da gente fazer esses gráficos no software em si. Eu só não estou abrindo o software, falando para o pessoal mexer, porque toma bastante tempo e a aula ficaria muito grande, entendeu? Mas assim, igual eu falei para Ana, essa aula é a última em tese que eu preparei, mas a gente pode estender aí, de vez em quando eu lanço um vídeo gravado aqui mesmo, nem precisa estar as meninas em si, mas se quiser também, tudo bem. Aí a gente retorna esses cases só fazendo os gráficos do Bubble Chart, só para treinar a mexer, porque basicamente é isso que a gente vai usar, tá? Então vou continuar, eu tô vendo a Ana aqui embaixo, então ela não fez cara feia, então eu não travei. Então vamos lá. Então a última aula, a aula 8, tá? E a gente vai trabalhar no case 4. Então o case 4 é em relação a disco de freio. Todo mundo aqui já sabe o que é um disco de freio, né? E a gente vai empregar o material para esse disco, tá? Para realizar a frenagem ali dos veículos, tá? Na verdade eu coloquei aqui disco, nossa, agora que eu vi, eu coloquei errado aqui, tá? Não é o disco, e sim essa é uma pastilha que vai aqui dentro, tá? Então, basicamente é isso. Nossa, coloquei totalmente errado, mas beleza. Depois arrumo isso aqui. Então, quais as propriedades que vocês acham que tem que ter, né, nesse conjunto aqui, né, para que realmente desempenhe a sua função? Eu não entendi o que é. É isso daqui, ó. É uma pastilha que vai aqui dentro, entendeu? Vocês já viram um disco de freio? Uma pastilha de freio, quer dizer? Não, nunca vi. Então. Ela vai aqui. Bicicleta? Acho que tem bicicleta. É que vocês nunca viram. Isso daqui é a roda do carro, vai aqui em cima, cobra essa parte, entendeu? E aí. Então. Quando você tira a roda do seu carro, aqui são os parafusos, ó. Aí você vai ver esse conjunto aqui, principalmente quando é dianteiro, tá? Porque o freio é dianteiro, mas tem carro que tem nos quatro. Então, basicamente a gente vai ver como seleciona, né, esse material, qual que seria o material mais interessante e quais as propriedades que a gente vai precisar ter, tá? A Mayara caiu? A Mayara não, a Ana caiu, será? Não sei. Não, tô aqui. Tá, que sumiu da telinha. Então, basicamente é isso. Então a gente vai ver esse disco de freio, esse conjunto como um todo, tá? Então as propriedades que a gente tem que ter, que são interessantes, é elevada dureza, tá? Elevada resistência ao desgaste, elevada rigidez e... Ah, tá. Eu ia já fazer uma surpresinha, mas não. No outro slide. Então, por que dureza? Bom, o disco ele tem que aguentar, né? Tem que ter resistência a risco e a indentações, e essa é a definição mais ou menos de dureza. É o material que mais resiste a esses riscos ou indentações, que são essas marcas que tem pela pressão de alguma outra estrutura feita de um material mais duro ali, tá? A resistência ao desgaste está ali para determinar quanto tempo esse material vai... Quanto de material desse disco vai ser perdido ao longo do tempo de uso, tá? Ou seja, ele implica diretamente na vida útil do produto. E a rigidez está relacionado com o módulo de Young, tá? Então, ele é inversamente proporcional à flexibilidade. Então, quanto menor a flexibilidade, né, maior é o módulo elástico e maior a rigidez. E o inverso é verdade também. Então, além disso, agora que eu queria falar, além disso, além dessas 3 propriedades que eu falei, a expansão térmica também a gente tem que considerar, né? Porque como esse disco e essa pastilha vai estar em atrito, vai ter ali a desprendimento de energia na forma de calor. E dessa forma, o disco, o conjunto como um todo, vai ter que ter baixa expansividade térmica, baixo coeficiente de expansão. Então, eu coloquei aqui, baixa expansão térmica, que se traduz no baixo coeficiente. Ó, coloquei ali porque que isso é importante para o nosso dispositivo que a gente está falando aqui. Justamente porque a gente não quer que o disco dilate, porque se ele dilatar além
do que é previsto, ele vai chegar a encurtar essa distância entre ele e a pastilha, tá? E aí acontece de resultar numa maior fricção não intencional, por isso que eu coloquei aqui, né? Porque quando a gente aperta o freio do carro, o que acontece é justamente isso, a pastilha cola nesse disco, e aí acontece o atrito. Só que se esse atrito for constante, por exemplo, quando você está descendo para uma praia, que você fica freando demais, esse disco ele não pode, por requisitos de projeto, expandir. Se ele expandir, ele cola na pastilha sem você ter apertado o freio e aí trava a roda, entendeu? Então, tem que ter um baixo coeficiente de expansão térmica. Isso seria a quarta propriedade das básicas que a gente está trabalhando para dimensionar esse disco de freio, que seria importante. Então, o primeiro gráfico que a gente tem que olhar é o gráfico de wear rate aqui que ele colocou, que é taxa de desgaste, tá? Deixa eu voltar. Deixa eu minimizar isso aqui, senão não dá para ver. Então, esse wear rate aqui, ó, não é a resistência ao desgaste. Resistência ao desgaste uma maior resistência ao desgaste implica que você tem uma baixa taxa de desgaste, tá? Então, é que nesse gráfico aqui, ele não dá resistência ao desgaste em números, ele dá a constante de taxa de desgaste. Então, ela tem que ser o menor possível para que essa resistência seja grande, tá? Só para explicar aqui, porque não está exatamente o eixo relacionado com a nossa... Quer dizer, relacionado não é igual a propriedade que eu coloquei. Está relacionado, tá? Diretamente relacionado. Baixa constante de desgaste significa alta resistência ao desgaste. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que a gente vai ter que procurar os materiais que estão mais abaixo nessa escala do eixo Y, tá? É uma escala, novamente, como todos os gráficos que o CZDPEC nos dá, logarítmica. Aqui, no caso, decrescente no sentido, né, de cima para baixo. E a parte da dureza, que está no sentido crescente aqui mesmo, no eixo X. Então, a gente tem que observar essas duas propriedades inicialmente. Dureza, resistência aos riscos, e resistência ao desgaste para melhorar a vida útil. A gente vai procurar baixa taxa de desgaste. Então, só expandindo um pouco o gráfico aqui, para a gente ver, se a gente for considerar os materiais, óbvio, esses materiais aqui poliméricos, descartamos, tá? Porque não tem como a gente escolher esses materiais, justamente porque a gente já sabe das características dele de não serem rígidos, tá? E não terem essa capacidade de atuar em mecanismo de fricção e tal. Então, a gente já sabe que isso não vai... Esse grupo aqui a gente exclui, né? Essa família. Olhando para os metais e para as cerâmicas técnicas que a gente tem aqui, a gente consegue identificar dois candidatos bastante interessantes para a gente analisar. Tá? Aqui eu mencionei, decresce aqui e aumenta para lá. E os dois candidatos são justamente o ferro fundido, tá? E o carbeto de silício, que aparece aqui para a gente. Aqui é o vidro, mas o vidro seria muito frágil, tá? Então, a gente vai trabalhar com esses aqui que tem vantagens também de processamento e tudo mais. Tá? Então, esses dois candidatos. A gente tem esses dois candidatos, ferro fundido e carbeto de silício. E aí a gente vai observar primeiro a dureza. Tá? Então, por que a gente vai observar primeiro a dureza? Porque se vocês forem ver, o wear rate dele aqui, ó, ou seja, a taxa de desgaste dos dois é basicamente a mesma. São basicamente as mesmas. Tá? Então, o ferro fundido está aqui, mais ou menos, e o carbeto de silício está aqui. Ó. Então, se a gente traçar uma reta, eles têm basicamente a mesma taxa, a mesma constante de desgaste. Então, não é uma propriedade aqui dessa do HWIPS que a gente, de fato, vai considerar para ver qual dos dois é melhor. O que a gente pode, com esse gráfico, é só ver qual que é melhor no quesito de dureza, já que os dois apresentam basicamente a mesma taxa de desgaste, a dureza deles é bastante diferente. Então, os ferros fundidos estão na casa de 2.000 aí, megapascal de dureza. Então, se a gente passar uma reta aqui, ó, como a escala é logarítmica, né? Já os carbetos de silício são 15 vezes, né, mais duros, se a gente for ver. Eles estão na casa dos 30.000 megapascal aqui, ó, tá bom? Então, se a gente for analisar só essa propriedade, não vamos analisar só essa propriedade, mas se a gente fosse analisar só as duas, quem vence essa batalha, essa primeira batalha, esse primeiro round aqui, seria o carbeto de silício, tá? No sentido aqui da dureza. No sentido da taxa de desgaste, os dois meio que empatam.
E agora o que a gente tem que olhar? Então a gente vai olhar a rigidez, que a gente vai trabalhar nesse gráfico, e a expansividade térmica, que a gente vai trabalhar no outro gráfico posterior. Aqui eu só consegui o módulo de Young, que justamente traduz a rigidez, e o custo. Mas o custo a gente nem vai ligar. Vamos contar que a gente não está ligando muito para o custo nesse caso aqui agora, tá? Pelo menos nesse momento. Então, o módulo de Young, a gente vai procurar os maiores. Se a gente entrar no grupo dos metais aqui primeiro, tá? A gente percebe aqui o ferro fundido. Cadê? Cast Iron. Aqui, ó. Então, ele está aqui, ó. Essa aqui é a famíliazinha dos ferros fundidos, tá? Então, a rigidez dele está entre aí 100, né? Tá aqui, ó. E 200 gigapascal de módulo de Young, tá bom? Então, guarda essa informação. O carbeto de silício, quando a gente clica, né, na família das cerâmicas técnicas, tá bem acima. Ó. Se vocês forem ver como é uma escala logarítmica, ele está aqui na casa do 200, 300, 400. Está na casa dos 400 gigapascal aqui, ó, de módulo de Young. Então, agora, considerando essa segunda propriedade, o que mais é indicado seria o carbeto de silício, que a gente quer uma maior dureza. Lá em cima uma maior rigidez. Tá? Lá em cima a gente já tinha falado disso. Era uma das propriedades. Beleza, deixa eu ver se eu... tá. E agora, analisando a expansividade térmica, para a gente realmente estabelecer um outro paralelo aí, o cast iron está aqui dentro, tá? Desses aços aqui, ó. Que eu coloquei, tá? Na verdade, está aqui perto, tá? Eu coloquei aqui, mas ele está perto dos aços aqui, ó. Não tá aqui dentro, não, tá? Mas ele está bem aqui próximo aqui, que não apareceu no gráfico. E o carbeto de silício está aqui embaixo. Então, a gente falou que a gente quer uma baixa expansão térmica, né? Se a gente colocar no eixo Y uma reta aqui, ó, então a gente vai ver que realmente o carbeto de silício está bem abaixo, ele tem uma expansividade térmica bem menor, justamente por ele ser ser uma cerâmica, né? Então a expansividade dele realmente é bem menor. E os cast irons, os ferros fundidos, estariam mais ou menos nessa faixa. Então na faixa dos 10, eu coloquei 10 aqui porque o alfa aqui de expansão, aí tem toda essa unidade de medida aqui. E o do carbeto de silício está em torno de 4, tá? Se a gente vir descer aqui, ó. Está em torno de 4 aqui. E o ferro fundido acima de 10 aqui, mais ou menos. Mais ou menos 10. Então, qual que é o resultado que a gente tem, né, de tudo isso que a gente analisou, desses gráficos e tal? Então, na dureza, avaliando a dureza, o carbeto de silício é mais interessante. Né? A gente viu aqui que ele é 15 vezes mais duro do que o ferro fundido. Então, isso é bom. Ponto para ele. Nenhum ponto para o ferro fundido. A resistência ao desgaste, os dois empatam com mais ou menos 10 a menos 9 lá na escala lá de resistência ao desgaste. Então, não considera essa propriedade. A maior rigidez, né, a gente encontra para o carbeto de silício também, até pelo fato dele ser uma cerâmica. Então, a gente já sabe que ele tem uma dureza maior, uma rigidez maior. Então, ele está em torno de 400 megapascal, bem, quase, né, o dobro praticamente do ferro fundido. E a expansão térmica ele também ganha, porque ele tem uma expansão térmica aí cerca de duas, né, mais de 2 vezes menor do que o ferro fundido, o carbeto de silício. Então, com isso a gente conclui que... puta que pariu. Eu dei um spoiler aqui. A gente conclui que o carbeto de silício é mais interessante para ser aplicado naquele conjunto ali. Aí agora eu te pergunto, tipo, vocês viram lá o gráfico, tem diferença de preço entre o carbeto de silício e, até porque é uma cerâmica técnica, dos ferros fundidos, que é um tipo de metal bem comum, assim, se a gente for pensar, né? Claro que pode ter mais processo de tratamento térmico e tal, e tem realmente para esses dispositivos, mas ele não chega a encarecer ao ponto de chegar ao preço do carbeto de silício. Mas quantos vocês acham que é, mais ou menos, por exemplo, um conjunto desse feito em ferro fundido? Não sei. Alguém viu ali o preço? Não sei se eu mostrei. Aí você mostrou, mas foi muito rápido. Ah, que bom. Vocês não... Droga. Eu não sei.
É porque eu também não conheço nada de carro, né? Sei lá, vou chutar um Sim. valor, então, só Chuta pra o não valor. dizer que eu não chutei. É R$ 40. Tá. Esse de ferro fundido. É, Eu tava Beleza. pensando em E de 500. cabelo de silício? 500. Mara chutou 500, a Ana foi bem mais humilde, a Ana chutou R$ 40. Beleza. Não sei essas coisas. É... De Então tá cabelo bom. de Então, silício, tá. esses foram chutes. Cabelo de silício, vocês acham que é quanto mais caro? Tipo, qual seria um valor que vocês chutariam? A gente já viu que o cabelo de silício é o mais indicado. Uns 3 vezes maior, não sei. Então, 3 vezes 4, R$ 120 no de cabelo de silício. Eu acho que meu palpite está muito errado, então. Fora. Eu não entendi muito bem o que a Mara falou, mas tudo bem. Ela disse que o palpite dela já tá tudo errado, então ela não vai falar nada. Ah, tá. Mas R$ 500, palpite legal. Então, vou mostrar. Então, o de ferro fundido, a Ana chegou mais perto. Então, a gente tem um freio aqui, ó, dianteiro. Claro que isso daqui é um deles, tá? Do Uno Mini Fire lá, que desde da versão de 1990 até 98. Então, eu peguei de um carro comum. Por que eles são aplicados em carros comuns? Justamente porque o ferro fundido ele é mais em conta e aí você não vai aplicar ele para carros de alta performance, entendeu? Você não precisa. Esses carros populares eles têm um peso menor e aí a inércia do carro também é menor, porque está relacionado com a massa, né? Então você precisa de um conjunto menos eficiente para frear o carro, tá? Os carros com maior performance, maior peso, maior potência, aí você tem que ter um sistema muito diferenciado, né? Bem mais eficiente. Então tá na casa aqui dos 69, R$ 70. Claro, esse daqui é muito barato, assim, perto de... Eu peguei um carro bem popular mesmo, tá? E até bem antigo. Então, antigamente era mais assim, porque você não tinha, né, questão de tratamentos, tecnologia tão bem empregada nesses carros. Se você for ver um carro popular de hoje em dia, na casa aí dos 40 mil, sei lá, aí é mais caro. Isso daqui pode chegar perto do que a Mara falou, de 500, R$ 400. Então, eu só peguei eles aqui para ver, tipo, contrastar bem, tá? Mas, ainda assim, vocês vão ver que é muito mais barato de ferro fundido do que o de carbeto de silício. Por quê? Porque um de carbeto de silício está na faixa de R$ 20 mil, tá? Esse daqui é para tá? É um. Você tem 4 ali, então daria R$ 80 mil para você trocar um de carbeto de silício. Esse daqui, olha o carro. Então, é uma Mercedes AMG, que é uma linha da Mercedes, que é carro já de alta performance, tem uma quantidade de cavalos acima da média dos carros da Mercedes. Então, carro de luxo, entendeu? E de alta performance, tem uma grande quantidade de potência e tem um peso também bastante elevado, chegando quase a 2 toneladas aqui. Então, faz sentido, né? Quando a gente vê isso daqui, o porquê que eles empregam o carbeto de silício nos carros que tem para pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que também tem uma performance maior, do que nos carros populares, que a pessoa vai andar na rua, numa velocidade. Andar na rua, todo mundo vai, né? Mas vai andar no trânsito normal, se para, anda, não vai atingir grandes velocidades, então, né, o carro não permite isso. Então, basicamente, é o carbeto de silício, tá? O carbeto de silício ali em cima, a casa dos R$ 20 mil, e o outro R$ 70. Muita diferença, tá? Esse carro que tá falando ali é essa Mercedes aqui. Então a gente vê, ó, o conjunto tá bem aqui para fora, o tamanho do disco também. O disco é bem grande, tá aqui embaixo da roda, ó. O conjunto como um todo aqui. Então, assim, é muita potência, é muito peso, e aí você precisa de uma performance acima da média. O carbeto de silício, nesse dispositivo, dá essa performance que a gente quer, tá? E tadinho, o Minifire aqui, ó, tá aqui com o seu conjuntinho lá, mas assim, faz sentido, vocês entendem que do ponto de vista de engenharia, faz todo sentido eu ter aplicado esse conjunto bem barato no Minifire aqui, que na época tudo bem, era avançado para um carro popular, mas já passou, né? Mas assim, você tem que fazer um produto que seja mais acessível economicamente para as pessoas. Então você não vai colocar um disco de carbeto de silício num carro que não tem potência para isso e também não precisa, entendeu? Seria sobredimensionar o projeto. Isso a gente aprende também em seleção e desenvolvimento, né, de dispositivos, a gente aprende isso. Você não pode sobredimensionar, você tem que fazer o cálculo e trabalhar dentro de um limite que seja o melhor material, o melhor disco projetado da melhor forma para atender aquela solicitação. Nem abaixo, porque senão falha, nem acima, porque
aí você está jogando dinheiro fora. Então, basicamente, era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, é a última aula, como eu falei, é bem rápida essa aula, porque justamente a gente não abre o software, mas é basicamente isso. A gente analisou aí 4 propriedades, né? Uma delas a gente jogou no lixo, porque os dois tinham mais ou menos os mesmos valores, que era justamente a taxa de desgaste, tá? Agora, em questão da dureza, rigidez, era melhor, e era o carbeto de silício, tá? Então é basicamente isso. Mais uma vez, eu finalizo igual esses daqui, os outros casos, quer dizer, mostrando o preço para a gente ver como que isso impacta, sabe? Como que um requisito de projeto maior, ou seja, tem que resistir a uma maior taxa de desgaste, tem que ser mais duro, né? Tem que ter uma rigidez maior, uma expansão menor. Então, isso impacta as premissas de funcionalidade do projeto, impacta em quais propriedades a gente vai querer maximizar e minimizar, e isso impacta em quais materiais vai ser mais indicado. E os materiais geralmente mais indicados para ter essa combinação boa aí de propriedade, geralmente eles são mais caros, né? O melhor vai ser mais caro, entendeu? Geralmente, tá? E aí a gente eu mostro esses preços, mostrei no caso da bike, mostrei nos outros casos, pra gente ver como que se impacta no produto final também, tá? É isso. Eu acho que eu tô meio chocada com essa diferença de preços. É muito grande. Nossa, foi muito grande. E coitado do Fit Uno aí, foi humilhado, né? Coitado, até me senti humilhada pelo meu carro também. Não, mas vocês entenderam, foi justamente a ressalva que eu fiz no final, É questão de projeto. O Uno, ele é feito para um público e a Mercedes, desse tipo aqui, é feito para um outro público, entendeu? Então... Que é uma Mercedes? Oi? Eu não achei. Quanto que é uma Mercedes? Eu procurei. Dessa daqui, ó. Eu não achei. Oh, caramba. Essa daqui que eu mostrei aqui, ó, tá na casa dos 280, 300 mil reais. Ah, tá. Mais, geralmente é mais. Essa aqui é 2015, tá? Mas tá na casa aí dos 380, 400 mil reais. O Uno Millifire aqui tá na casa dos 15 mil, 10 mil, de 10 a 15 mil. Acho que menos, né? Acho que até menos, tô falando assim, né? Os mais novos. Mas assim, você vê, é muita coisa, entendeu? É muito caro. Claro, ó, se eles forem ver e falar assim, nossa, peraí, então para trocar os 4 discos dá quase 80 mil, assim, ou seja, tipo, se esse carro é 400 mil, vai um quarto do valor só em disco. Mas a gente tá falando, tipo, da Mercedes, ela também produz tem o domínio da manufatura desse disco. E aí quando eles vendem o carro já com esses discos, é claro que esse valor aqui, ele cai, tá? Cai para menos cada disco desse. Quando vem de fábrica, você paga o valor dentro do preço do carro inteiro. Mas assim, se for ver mesmo, para a empresa sai mais barato. Então, o carro não é essa relação aí de um quarto só para disco, um quarto do valor do carro só para disco, tá? Quando sai da fábrica. Agora, se você zoar muito esse carro aqui, né, e levar esses discos ao limite, eu já conheci gente, não fisicamente, mas na internet eu já vi alguns youtubers que tem um carro desse, o cara conseguiu arregaçar esse disco, esse conjunto aqui, aí sim, aí fica esse valor aqui para você arrumar cada disco, ó, entendeu? Porque aí já é algo fora, e esses daqui são importados, ó. O problema é isso, entendeu? O problema é a gente morar no Brasil e isso daqui ser importado, aí tem taxa, né, de imposto em cima desse valor, por isso que chega aí a 20 pau. É complicado. Mas eu gostei bastante do que residi hoje, até porque é algo novo. Acho que eu nunca pensaria num freio assim, porque eu não conheço muito de carro. Então, achei que foi bem legal. Fechou nosso curso com chave de ouro. Beleza. Parabéns, obrigada. Deixa eu parar de gravar também. Eu vou parar de apresentar aqui. Cadê? Tchau, gente. Finalizamos o curso. É isso aí.